Charro, que palavra? Desburocratização. Seja bem-vindo ao estúdio. Charro, e aí? Pois é, Regiane, você já sofreu isso? Demais. A gente problema com a burocratização, que desgrama que não... Eu sou funcionário, eu lanço funcionário público, você falou bem, né, servidor público. Eu sou servidor da pública, sofro muito com isso aí. Eu cheguei lá na defensoria, lá também tem muito papel, né? Uhum. Acredito. E a gente tenta atender da melhor maneira possível, porque nós sabemos que quem vai ali são pessoas paupérrimas, ou até não, mas que pessoa que, quando só vai ali na defensoria, quem realmente necessita, né? Claro. Ninguém vai a lugar nenhum sem ter necessidade. Sem ter necessidade. Você tem que ser bem tratado e acabou. Eu trabalho lá e acho que trato bem meus queridos lá. Eu acho que o problema pior da burocracia é a burocracia de alguns atendentes. Me desculpe, eu volto a dizer, eu fico muito à vontade para falar, porque eu fui servidora pública do município, do Estado, e eu sempre tive um respeito muito grande pelas pessoas que me procuravam. E eu acho que isso não era favor, não. Eu não fazia mais do que a minha obrigação, porque eu sou paga pelo dinheiro público. Então tem que dar um atendimento decente ao público. Acho que um dia dele chegou assistido lá, ele conversando, acho que ele escutou o meu nome, alguém falando, ele falou, não, quem foi me atender, foi assim, tudo bem, Regiane? Olha que legal. Tudo bem. Aí dali começou um papo, ele falou o nome dele, isso aqui. Parece que nós começamos a conversar assim do nada. Ele falou, tudo bem, Regiane, como você está? Olha só. Nunca tinha visto. Eles gostam de tratar. Olha que legal. Né? Aí a pessoa, como é que você vai tratar um cidadão desse mal? Não. Então não é porque você precisa que você também vai chegar tratando de qualquer jeito. Doutor, mas se pede, primeira coisa que você tem que pedir ao seu assistido é o nome. Claro. Nome. A partir do nome, você trata pelo nome. É isso aí. Ele falou, então, qual é o seu telefone? As pessoas têm que... Quando há respeito mútuo, tudo caminha bem. Não tem jeito, tudo caminha bem. Esperando que você consiga tudo de bom, quero te chamar agora para assistir o meu cantinho. Rê, sinceramente, o meu cantinho de hoje, por vários motivos, está para lá de especial. Mas eu vou deixar para falar depois. Eu quero oferecer esse meu cantinho de hoje para a professora Sônia, aposentada, querida, foi minha companheira de trabalho, foi tão carinhosa comigo esses dias na rua. Sônia, beijo para você, para Meire, minha companheira também, sempre muito gentis, e mandaram um beijo bem carinhoso para você também. Obrigada. Quer oferecer para alguém? Quero oferecer para o casal de José Luiz, Maria Antônia e Dona Manira. É para você esse cantinho. Então vamos assistir, olha que cantinho. Mas não sai daí, não perca um pedacinho, que tá lindo demais. Olá, gente amiga, estamos voltando para mais um quadro, Meu Cantinho, do programa Encontro Marcado. E olha, vocês não têm noção da especialidade que vai ter esse quadro de hoje. Por várias razões, porque eu estou aqui primeiro ao lado do meu amigo Júnior Negão, como a gente chama, você o conhece, do No Volante com a Ademar, trabalhou com a gente. Júnior, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz com a senhora aqui. Pois é. Eu estou aqui ao lado do Júnior, vocês têm acompanhado o nosso programa. Há algum tempo ele passou por um processo cirúrgico e esse processo deixou com uma sequela que ele está tratando, que vai ficar bom em nome de Jesus e da Virgem, nós temos fé nisso. E está se recebendo, além de todo o tratamento médico pelo qual já passou, as inúmeras internações, apareceu na vida do Júnior hoje um anjo, como ele mesmo disse, o César. César, que é o fisioterapeuta que está acompanhando o Júnior já há algum tempinho. César, prazer grande, mas imenso falar com você. Prazer também é meu, viu? Fico feliz de ter tido um resultado bacana, brilhante com o Júnior, sabe?
que é um paciente assim que me superou todas as expectativas profissionais. Tanto da parte médica dele, que a previsão dele seria há 1 ano e meio, a 2 anos voltar a andar, se locomover com as próprias pernas. E com o resultado da fisioterapia, ele deu um resultado assim fantástico, que no dia 21 de junho começou a andar, né? E é para mim também muito feliz estar aqui conversando com você, viu? Conversando com ele nesse bate-papo, né? Porque assim, a fisioterapia para nós, assim, para mim, do jeito que eu aprendi, é algo mais do que um trabalho, é algo mais do que uma realização. Eu costumo dizer que não é só colocar o meu branco, simplesmente vestir o branco. É toda uma etapa que é o quê? É colocar a calça comprida, calçar o sapato, vestir a camisa. É você estar ouvindo aquela música para você chegar na casa do paciente como se fosse o cara mesmo, sabe? Aquela de ser o artista da vez, ser o Luan Santana em cima de um palco e tentar transformar na vida dele ali naquele momento, porque o sofrimento é uma coisa que não tem folga. Quando as pessoas me perguntam assim, mas hoje é domingo, 3 horas da tarde, você está saindo para trabalhar? Eu pergunto assim, mas poxa, o câncer não sabe que é domingo, o derrame não sabe que hoje é domingo, quem está sofrendo, a dor não sabe que hoje é domingo. Que se a dor e o câncer falassem na sexta-feira assim, ó, vou entrar de folga, e segunda-feira de manhã eu volto, ou domingo depois do Fantástico. Mas não volta. Então, assim, o nosso trabalho é uma rotina. De domingo a domingo, de domingo a domingo, todo mundo precisa, sabe? Mas eu sou formado aqui em Itaperuna, na Unig, só que nesses 7 anos e meio de formado, eu passei no Amazonas, me especializando em mão. Porque eu não queria começar a crescer um profissional na minha cidade. Eu queria já começar a trabalhar aqui, sendo já um profissional aperfeiçoado em mão. As técnicas que eu desenvolvi no Amazonas, que eu aprendi lá com o povo amazonense, que eu tenho que agradecer, assim, não existe dinheiro, ouro, prata, para agradecer o que é o povo amazonense na minha vida. Uma cidade chamada Codajás, uma cidade chamada Tefé, aquelas pessoas que submeteram aos meus tratamentos, ao toque da minha mão, para que eu pudesse respirar com eles, almoçar com eles, acordar com eles, atender no chão do assoalho da casa do amazonense, andar de catraia, que é o rabeta que eles dizem, horas e horas por uma comunidade para poder atender, sabe? Então, assim, nesses 7 anos e meio, hoje o que eu volto para minha cidade, que é 2013, que eu programei um tempo para passar lá, caiu 2013. E voltar para Itaperuna, e tudo é determinado por Deus, não tem como fugir. É o que eu digo para o Ademar Filho, é o seguinte, do mesmo modo que ele estava contido no meu destino, eu estava no dele, então não tinha como cortar isso. E o mais interessante, eu trabalhei 12 anos no hospital. Depois que eu saí de lá que eu formei, nunca mais voltei. Voltei com ele, entende? Eu era auxiliar de enfermagem lá. Então, voltei sendo fisioterapeuta dele. E assim, o que traz a fisioterapia de diferente, de novidade, na que eu aprendi, é o que eu peguei na faculdade, tive excelentes professores, mas eu coloquei em prática no dia a dia. Com o povo amazonense, um povo carente, humilde, feliz demais da vida, sofre sim, sofre doído, mas tem um sorriso nos lábios. Então isso foi me cativando, para se transformar num profissional, tentar ser um profissional melhor. Porque lá o que eu aprendi é nunca desistir, jamais. O banzeiro vai passar, o banzeiro é aquelas ondas que dá no rio, o banzeiro vai passar, a sua canoa vai prosseguir, um dia é 6 meses de seca, mais 6 meses de fartura, entende? Então, assim, é guerrear sempre, mas não é guerrear com armas, com coisas ruins, é guerrear aqui dentro. Quando o Júnior me perguntou, ele que lembrou um dia isso no hospital, mas foi ele que me perguntou isso dentro do hospital, ele não andava ainda, ele disse assim para mim, você acha que eu vou andar? E eu disse assim, dentro do olho dele assim, bravo assim, porque ele desconfiava ainda, né? Que eu tinha certeza absoluta no que eu estava falando.
Porque assim eu envolvia meus amigos, a minha família, o pessoal em Facebook. Olha, estou com um paciente que está precisando andar, hora aí. A Giovana em Laje do Moraé, fazer novena, porque eu acredito nisso. Porque não é só o toque das mãos, não é só você vir, não. É muito mais do que isso. Você tem que colocar... É a energia que você traz junto com ele. É a vida que vai estar contida em mim, é a vida que vai para lá. Então, assim, é o resgate da sua família dentro do seu coração. É você saber que você está exercendo a sua profissão aqui em Itaperuna, na minha cultura. Olha, é os meus primeiros pacientes daqui de Itaperuna. Porque desde o tempo que eu formei, eu nunca tinha sido fisioterapeuta aqui. Eu já fui programado para vou passar 7 anos fora, e depois desses 7 anos eu vou voltar. E os 7 anos fez em dezembro, e eu voltei, né? Ui, viu? Vocês estão vendo porque que eu tô aqui, né? Não é de graça. O Júnior está aqui tecendo o negocinho dele aqui, o artesanatinho dele, também faz parte disso tudo. Então vamos voltar um pouquinho, porque eu deixei você falar, que eu queria que o pessoal entendesse o porquê de eu estar aqui. Vocês sabem que o meu cantinho, eu vou à casa da pessoa, a pessoa vai ao nosso estúdio, a gente conversa. Isso aqui, na verdade, o quarto de um paciente transformado numa sala de fisioterapia é realmente o seu cantinho? Com certeza é o meu cantinho. É o lugar onde eu coloco a música, eu coloco o meu raciocínio em prática, eu deixo que ele possa chorar, desabafar, e você acaba pegando aquela intimidade do tempo. E você organiza o quarto quando chega. A tabaca num lugar e não pode ter nada em cima dela, sabe? Olha. O negócio ali, você consegue ajeitar porque você acaba colocando o seu perfil, né? O artesanato é porque isso é para trabalhar coisas na musculatura que eu preciso a nível cerebral dele, chamado praxia fina, mas é mais a terapia ocupacional. Como ele vai passar o dia todo para tirar a ociosidade. Porque aquilo ali te dá raiva, te dá tranquilidade, te dá paciência. Porque agora o que eu preparo para ele é o seguinte, é o mundo lá fora. Que como ele vai ter algumas limitações, algumas dificuldades no dia a dia, o que acontece? Ele tem que adquirir uma coisa simples e complicada, chamada paciência. Porque se não tiver, não vai ter como. Então vamos falar um pouquinho do César, que antes do fisioterapeuta é um cidadão itaperunense, nascido aqui mesmo, família daqui. Todo mundo daqui. Eu nasci em Volta Redonda. Na transição de mudança de pai e mãe daqui, do pessoal daqui de Itaperuna, Volta Redonda, coincidiu de eu nascer lá. E depois novinho já vinham para cá. Mas assim, todo o meu destino, todo o meu propósito começou com 9 anos de idade, na 3ª série. Com a professora chamada Cássia, tia Cassinha que a gente chamava ela. Ela mora em frente ao SES, lá na Cidade Nova, lá perto do colégio. Ao SES. SES, é. E ela estava explicando sobre moral e cívica, que era uma matéria que tinha, ela estava explicando sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Aí ela depois passou para presidente, passou para governador e passou para prefeito. E aí eu fui e questionei como é que faria para mim poder chegar lá. E aí ela disse assim, se chegar como eu ser prefeito. De Itaperuna, eu de Itaperuna. Olha só. E ela disse, é só você estudar, não se corromper e seguir, persistir. E ela foi falando, e aquilo foi entrando na minha cabeça. E ali eu fiquei imaginando assim, como um sujeito que é pobre, já não era lindo, né? Filho de analfabeto. Filho de pai, todo mundo pobre. O único jeito era estudar, porque naquela época você já escutava assim, o melhor jeito para poder vencer na vida era estudando. Fui estudando e com pensamento. Parava às vezes em frente à prefeitura, ainda até hoje, viu? Olho aquele número 94, sabe? Prefeitura Municipal de Itaperuna. Aí entrei no hospital com 18 anos. Então, como funcionário? Como funcionário, como auxiliar de enfermagem. Eu trabalhava dentro de uma oficina. Mas até eu entrar no hospital, eu era jardineiro, servente, pedreiro. Trabalhava numa mansão que eu lavava 8 banheiros por dia. E um dia, eu contei até esse fato para o Ademar, eu pedi para me sair mais cedo, que eu tinha prova. Eu estudava no Laios, ali perto, na Cidade Nova. Aí ela disse que eu iria morrer filho de analfabeta e jardineiro. Né? Que não adiantava eu formar, não adiantava estudar que eu não fosse formar. E aí esse dia ela me fez repetir, lavar todos os banheiros de novo.
No último, já era 20 para as 7 da noite, eu lembro, eu estava de camisa azul e bermuda amarela com bolso preto. E eu disse para mim, olhando no espelho, rapaz, você vai sair daqui, você vai estudar. Você vai ser alguém na vida, você vai ser chamado de gente importante. E você vai ajudar muita gente. Saí de lá, fiz a prova, daí um tempo saí desse trabalho. Com 18 anos, entrei no hospital, 18 anos e meio. Fiz o exército lá. Aí aquela coisa já ia me assim, se eu já consegui vencer de lá, que eu era empregado doméstico, jardineiro, lavava banheiro para os outros, já comecei a andar de branco, trabalhando dentro do CTI, sendo auxiliar de enfermagem, tendo uma profissão. Então o que eu preciso para me ser prefeito? Ter um 3º grau. Estudar. Nesse terceiro grau eu tinha que ter o quê? Uma profissão que combinasse com aquilo que eu queria, com uma profissão que eu pudesse ajudar muita gente e que eu pudesse ser importante. Aí eu conheci um fisioterapeuta chamado Eduardo, daqui de Itaperuna, que começou a trabalhar no CTI. E ele começou a me incentivar. E o Eduardo disse assim para mim, rapaz, faça fisioterapia. Você vai ser um bom fisioterapeuta. Aí pensei, fiz o vestibular. No dia 10 eu ia casar no mês seguinte, lá na mesma cidade da minha irmã. Faltava assim um mês para o meu casamento. Aí eu passei no vestibular, adiei o casamento, o pai dela morreu, não casei. Olha só. Aí fiz a faculdade dentro do hospital, trabalhando, estudando. E aí depois que eu terminei a faculdade, assim, agora eu tenho que me preparar como ser humano, como pessoa. E o que é se preparar como ser humano? É o que eu digo, que eu fui para o Amazonas para se especializar em mão. Porque se especializar em mão não é você ter a mão e fazer a fisioterapia. Porque qualquer um estuda, qualquer um que se estudar vai praticar. Mas que eu pudesse realizar a fisioterapia, que eu pudesse consolar a matéria, tentar consolar e confortar o espírito, que eu pudesse transformar e fazer os meus pacientes acreditar nesse milagre da vida que é. Porque eu penso assim, como se um dia eu era faxineiro, se eu lavava banheiro, sofria carregando trouxa de roupa, como hoje as pessoas acordam e me chamam de doutor. Então é diferente dentro da minha cabeça, não é normal, não é bacana, né? É estranho ser chamado de doutor. Então assim, eu queria ser o fisioterapeuta que pudesse tentar provar o milagre dessa fé. Como assim, quando o Júnior me perguntou, eu vou andar? Eu queria que não era só dar resposta que eu tinha certeza da ciência ali, mas era a certeza da ciência que eu tinha, porque a fisioterapia que eu aprendi, ele se desenvolvesse certo, ele ia ter a capacidade de voltar a andar. E essa capacidade é o quê? É a capacidade de ver a realização do milagre. Isso não tem preço. Eu digo o seguinte, fisioterapia, assim, nós fisioterapeutas dominamos a arte de curar com as mãos. E não tem como. A gente consegue moldar a vida, moldar o milagre, viu? A gente vê um paciente que você pega em cima de uma cama, ele só tem um olhar para você, viu? Ele se entrega totalmente, assim, ele é como se fosse um bebezinho inofensivo ali, aí eu fico pensando assim, coloca toda a sua perspectiva de vida nas suas mãos. Ali, Aí eu fico pensando assim, meu Deus, aí me perguntaram, o que você diria para um paciente? Eu digo, meu Deus, que eles são mais doidos que eu, muito mais doido do que eu, por confiar em mim, entendeu? Porque assim, o que eles desconfiam é o seguinte, eu só chego com as mãos. Só com as mãos, minha Nossa Senhora, minha música e a minha fisioterapia, Deus, Nossa Senhora. Só voltando, fazendo um adentro aí então. Você, quando vai para o trabalho, você chegou aqui e eu vi, com a sua Nossa Senhora nas mãos. Não deixem hipótese alguma em casa. Hipótese alguma. É isso, o paciente foi evangélico. Isso, é o que eu ia perguntar. Você não viu que ela anda embrulhada, né? Eu chego e coloco. Não pediu para desembrulhar? Entendi. Mas coloco da mesma forma. Mesmo se chegar num lar em que as pessoas sejam protestantes, você deixa a sua. Palestra na igreja evangélica, eu coloco, não tem nada a ver. É mesmo. Porque assim, a sua fé. Isso para você é determinante.
tipo assim, talvez não ajude em nada para alguns, mas assim, a esperança é uma coisa que não é apalpável, mas ela é sentida. E o paciente vê que você tem uma fé, que você se agarra em algo, se apega em algo, ele vai se sentir mais confortável. Então, quando eu digo assim que agradeço a eles por acreditarem em mim, porque assim, até na hora se eu duvidar, eles estão acreditando. Não, rapaz, mas você falou que isso ia dar certo. Rapaz, eu falei isso, eles dizem, falou. Então vai dar certo, então. É só a gente começar a trabalhar. Rejane, esse cantinho tá qualquer coisa de muito especial. O cara emocionante. O cara é muito especial, realmente, mas não acabou ainda não. Você tem que esperar o final dessa matéria. Você também não saia daí não. Vamos conhecer mais um pouquinho dessa linda história de amor entre tratador e tratado. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já. If you wanna scream